Aleluia. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o poder do sangue de Jesus. Quantos aqui já ouviram a expressão, o sangue de Jesus tem poder? Quantos já ouviram? Quantos já até falaram, sangue de Jesus tem poder, para trás de mim, inimigo? Certamente você falou, mas essa fala é comum no meio evangélico. Só qual é a questão? Muitos falam sem saber o devido poder do sangue. Qual é o valor? Qual é o poder dessa expressão? Aonde eu posso aplicar o sangue de Jesus na minha vida? O que o sangue de Jesus fez por mim? Não é simplesmente, irmão, algo simbólico, existe um valor espiritual. Semana passada era domingo de ceia e nós focamos no significado do pão. Quantos se lembram? Falei bastante sobre o significado do pão, mas o significado do sangue, muitos já compreendem, que é o perdão dos pecados. Diga comigo, é o perdão dos pecados. Se esse sangue não tivesse sido derramado por nós, nós não seríamos perdoados. Mas quantos nos últimos tempos que você frequentou uma igreja evangélica, você ouviu a pregação sobre o perdão dos pecados? Ah, pastor, só quando eu recebi Jesus, eu fiz o apelo. Porque essa pregação é para novo convertido, pastor. Eu ouvi essa pregação quando eu fui lá no encontro com Deus. Eu quero coisas mais profundas. Eu preciso te falar e te ensinar. Não existe nada mais profundo do que a verdade, do que o sangue fez por nós na cruz e em Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Não tem nada mais profundo que isso, filho. Porque se você tirar o sangue de Jesus do Evangelho, acabou a boa notícia. Porque a boa notícia se define que alguém inocente tomou o lugar de alguém culpado, e isso foi totalmente eficaz para anular de uma vez por todas as dívidas que nós tínhamos diante de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 7, vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 7. Nós vamos ler vários textos da palavra de Deus hoje. Amém? Mas está sim escrito. Olha o que diz. Vamos ler a partir do verso 5, para ficar fácil a sua compreensão. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Diga comigo, redenção. Pastor, o que significa essa palavra redenção? Redimir, libertação. Você foi liberto. Diga amém. Mas essa libertação, ela não podia acontecer de maneira aleatória. Alguém precisou efetuar um pagamento para que essa libertação acontecesse. Porém, para redimir o homem, para redimir a vida do homem, eu não sei se você sabe, mas o sangue simboliza a vida. Quando Adão pecou, o sangue do homem foi maculado, porque o pecado entrou no homem lá em Adão, e todos que nasceram depois de Adão, nasceram debaixo da semente do pecado. Quantos estão entendendo? Amém? Então, na terra, não existia nenhum homem que tinha a capacidade, pela sua própria obra ou pela sua própria inocência, ir lá e fazer o pagamento diante de Deus para que você recebesse libertação. Mesmo que você tivesse a melhor intenção do mundo, isso não era possível. Por quê? Para que a libertação, a redenção acontecesse, tinha que ser um sangue inocente, sem mácula, perfeito. E não existia nenhum homem perfeito na terra. Por isso Deus do céu
precisou vir, se tornar uma pessoa e viver como homem, ser morto naquela cruz, ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo, ressuscitar, chegar diante de Deus, aspergir o seu sangue nos tabernáculos eternos, como diz o livro de Hebreus, e ao terceiro dia ressuscitar. A ressurreição é a prova que Jesus pagou diante de Deus o preço pelos nossos pecados e Deus aceitou. Não é uma questão só de Jesus pagar, Deus tinha que aceitar. Então a ressurreição é a prova que o pagamento foi aceito e agora você tem paz com Deus. Pastor, que isso traz de impacto na minha vida? Tudo, porque todas as bênçãos que você irá acessar está ligado a essa verdade. Se você acha que existe alguma coisa entre você e Deus ainda, quantos aqui gostam de sair para jantar com quem deve? Levanta a mão. Quantos aqui gostam de sair para ir para a praia devendo o irmão? Você chama ele para ir para a praia? Ô irmão, estou te devendo 10 mil, vamos descer para a praia? Você quer o quê? Você quer que ele tenha distância. Você não quer ir no mesmo churrasco. Você não quer ter comunhão com quem você tem dívida. Então, se você acha que tem uma dívida com Deus, você não quer ter comunhão com Deus. Você não tem ousadia para pedir nada. Você não tem liberdade para acessar nada. Você não tem liberdade para ter comunhão. Isso tem restringido muitos filhos de Deus de participar da sua própria herança. Não porque o sangue está invalidado, porque eles não ganharam a consciência que eles foram completamente perdoados. Cutuca seu vizinho e fala: você está entendendo, irmão? Que você foi perdoado, que você foi comprado e você foi resgatado de volta para Deus. Pelo seu sangue temos a redenção do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aleluia! Então, pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Agora, olha para cá. É muito importante você compreender que nós vivemos os fins dos dias. Vai se levantar com muito mais força nesse tempo pessoas que são anticristo. Ninguém é anti-Deus. Quantas vezes você já chamou uma pessoa, convidou, evangelizou, e ela falou assim para você: não, nós servimos o mesmo Deus. Não é assim? Nós servimos o mesmo Deus. Mas quando você fala de Cristo, ela se sente o quê? Ofendida. Porque ela entende que quem que precisa de Cristo? Aquele que precisa de perdão. Se ela acha que não precisa de perdão, de redenção, de justificação, ela faz o quê? Ela nega, fala: não, isso aí é para você que aprontou todas. Eu não sou assim, eu sou diferente. Então, nesses dias, as pessoas vão se levantar contra a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e vai invalidar ainda mais o poder do sangue, colocando no homem a responsabilidade de se auto-justificar pelas obras. Então nós precisamos cuidar e ser aqueles que guardam o Evangelho, na sua simplicidade e no seu poder, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Então nesses dias você vai encontrar muitos desvalorizando, mas muitos, desvalorizando a obra da cruz, o poder do sangue. Estava conversando com um pastor há algum tempo atrás, e ele foi pregar numa igreja, e chegou lá na hora da ceia, como eu te expliquei semana passada, nós não fazemos isso de um ato religioso, sem sentido. Nós não cremos também na transubstanciação, que o suco se transforma literalmente no sangue de Jesus e o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Nós não cremos. Nós cremos no efeito espiritual pela fé em participar da mesa do Senhor. Mas ele foi numa igreja e quando ele pegou o cálice, era Fanta-uva. Aí ele viu aquelas bolinhas. Falei: rapaz, isso aqui é Fanta-uva.
foram distribuir o pão. Era bolacha Mabel. Tem aquela bolachinha Mabel? Aí todo mundo partilhou, ele não comeu. Não comeu, tá? Depois ele perguntou para o pastor: pastor, tá certo, eu peguei Fanta Uva e peguei uma bolachinha Mabel na ceia. Ele falou: isso aí é só simbólico, é ato representativo. Se Jesus morasse no Nordeste, ia ser caldo de cana e rapadura a ceia. Aí o pastor orou para ele e falou assim: filho, se Jesus morasse no Nordeste, lá se chamaria Jerusalém, e lá ia ter trigo, e lá ia ter vinho. Se Jesus estabeleceu assim, que é o pão e o vinho, é o pão e o vinho que precisa ser. Então nós vamos fazendo o quê? Em nome da religiosidade, nós vamos desprezando os elementos e as verdades simples, porém poderosas. Falamos toda hora do sangue e não sabemos do valor do sangue. Falamos do sangue, mas não sabemos o que o sangue fez por nós. O que o sangue fez por nós? Para você ter uma noção, no Velho Testamento, todo aquele que estava debaixo de pecado, uma vez por ano levava um cordeiro diante do sacerdote. A primeira coisa que o sacerdote avaliava não era o ofertante, era o animal. Então o sacerdote observava se o animal era perfeito, sem defeito, de 1 ano de idade. Se o animal fosse perfeito, não tivesse deformidades e de 1 ano de idade, a oferta era aceita, o sacrifício era realizado. Mas antes acontecia um ritual: o sacerdote analisava, observava que tudo estava conforme a lei e colocava a mão do ofertante sobre a cabeça do animal, para simbolizar o quê? Que o pecado do ofertante estava sendo transferido para o animal e a inocência do animal estava sendo transferida para o ofertante. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí, o sacerdote ia lá no altar de holocausto, cortava a cabeça do animal, aspergia o sangue e fazia o sacrifício. Ele ia embora para a casa dele em paz, sabendo que o sangue daquele animal cobriu o pecado dele. E ele vivia em paz 1 ano, porque isso tinha que se repetir. Eu ia falar Fernando Arthur, ia falar o seu nome completo, né? Fernando, todos os anos. Então, ele só tinha paz 1 ano. Ia chegando perto do sacrifício, ele ficava o quê? Consciente do pecado. Então, o sangue de animais nunca perdoou o homem, só cobriu, para que a ira de Deus não viesse sobre o homem. Mas o sangue de Jesus aniquilou, de uma vez por todas, todos os nossos pecados. O pagamento foi definitivo e único. Não, você não entendeu. O pagamento foi definitivo, único. Quantos aqui tem cartão de crédito? Levanta a mão. Você usa? Dá uma sensação que você está pagando tudo. Mas quando é que você vai pagar de fato a dívida? Quando debitar na sua conta bancária, sim ou não? Então você vai no mercado, você não deve mais para o mercado, você passou o cartão, pagou o mercado. Você vai no posto, passou o cartão, pagou o posto. Mas essas dívidas serão pagas quando? No dia 10, quando a fatura for debitada. Os animais que eram sacrificados eram pagamento no cartão de crédito, mas Cristo veio para liquidar a fatura de uma vez por todas. O pecado foi único e definitivo. Por isso que aqueles que estão debaixo do sangue, não há mais dívida e nem condenação. Esse é o poder do sangue. Por isso nós precisamos valorizar a mensagem que traz Cristo como centro e a sua obra como suficiente. Nós precisamos de mais pregadores da nova aliança. Nós precisamos de mais irmãos compartilhando essa semana, para as pessoas falarem assim: você já parou para pensar qual que é o poder do sangue de Jesus na sua vida?
Você sabe qual que é o poder do sangue? Você pode iniciar uma boa conversa, sem condenação, sem juízo, sem apontamento, através de uma palavra de esperança, usando esse tema. O poder do sangue de Jesus está disponível para você. Você quer que eu te explique como que você pode acessá-lo? Aleluia! Então nós precisamos de mais pregadores da nova aliança, testemunhando e confirmando essas verdades. Amém? Porque no dia que o anjo da morte passou lá no Egito, o que aconteceu? Quantos se lembram? Moisés deu uma ordem, e é muito linda a ordem de Moisés. Ele falou assim: pega um cordeiro, mata esse cordeiro, pega o sangue do cordeiro e aplica nas ombreiras da porta, e pega esse cordeiro e assa, e coma toda a família dentro da casa. Quando o anjo da morte passar, quando ele vir o sangue, ele vai passar sobre a casa, e aqueles que estiverem dentro da casa vão ser preservados. Uau! E eu fico imaginando, você consegue imaginar assim, né, a história e a realidade daquela situação? Imagina, os filhos todos ao redor da mesa, e o pai falando assim: nós já colocamos o sangue na porta. E os filhos perguntando para o pai: pai, será que vai ser suficiente? Será que nós não vamos morrer como os egípcios? Será que só esse sanguinho na porta vai nos livrar da morte, pai? Será? E aí o pai falou assim: eu também não sei, eu estou tão com medo como você. E aí a mulher já está com o porrete na mão, falou assim: se não der certo, se o anjo não te matar, eu te mato, miserável. Porque foi você que passou o sangue lá, você que falou para a gente confiar no sangue. E aí nós estamos aqui. E eles ficaram o quê? Ansiosos, com medo. Mas quando o anjo passou, a morte não entrou na casa deles, e eles foram preservados. A minha pergunta é: eles tinham uma fé perfeita? Mas qual que foi a fé suficiente para salvar eles? Crer que o sangue era suficiente para afastar a morte da casa. Amém? Mas teve uns que tiveram uma atitude diferente. O menino ficou com medo, mas o pai falou assim: olha, vamos crer que esse sangue pode aplacar a ira, e vamos comer em paz como Moisés nos orientou, e vamos desfrutar dessa noite em família. E antes de nós comermos, vamos cantar um hino ao Senhor. E eles cantaram. As duas famílias foram salvas, mas uma sofreu por desconhecer o poder do sangue, a outra desfrutou. Você vai ser qual família? Você vai ficar com medo do diabo até quando? Você vai ficar com medo da morte até quando? Você vai ficar com medo da doença até quando? Por quê? Porque o sangue de Jesus já foi aplicado na sua vida, o sangue de Jesus já foi aplicado na sua casa, o sangue de Jesus já está aplicado sobre você. Aleluia! Então nós só precisamos crer de maneira correta, para que possamos viver de maneira correta. Aleluia! Então, a palavra diz que para ser aplicado o sangue nos umbrais da porta, o povo de Israel usou um musgo que dava no muro, chamada ísopo. Só que Salomão, abra aí comigo a sua Bíblia. Salomão, quando catalogou as plantas, ele falou do ísopo, e ele falou também do cedro. Pastor, por que isso é importante? Porque ele catalogou o ísopo como a menor planta de todas, e o cedro como uma das maiores. Vamos ler 1 Reis capítulo 4, verso 3. Vamos ler 1 Reis 4, 3. Falei 3? Faltou mais um 3, é 33. 1 Reis 4, 33. Aleluia. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o ísopo, que brota no muro.
O que isso significa, pastor? Da menor planta à maior. Então, pastor, o que isso fala para a nossa vida espiritual? Que não importa o tamanho da sua fé. O tamanho da sua fé pode ser como um grão de mostarda. Pode ser uma fé pequena, como um musgo que nasce no muro, ou pode ser uma grande fé, como o cedro do Líbano. Desde que a sua fé seja no lugar correto, vai ter poder. Desde que a sua fé esteja baseada no sangue de Cristo Jesus, ela tem poder para te salvar, para te redimir, para te justificar. Uns têm uma grande fé, são cedros do Líbano. Outros estão começando agora, são íssopos como musgos pequenos. Mas se a sua fé tem o sangue, é suficiente para te redimir, para te justificar, para gerar paz com Deus e dar ousadia para você servir Ele com consciência de justiça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas é importante que você saiba, quando é, pastor, que o sangue de Jesus foi derramado? Quando é que o sangue de Jesus foi derramado? O sangue de Jesus foi derramado não só na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado em alguns outros momentos antes da crucificação e da sua morte. O sangue de Jesus foi derramado, que a Bíblia menciona nos evangelhos, em primeiro lugar, quando ele estava no Getsêmani, e a Bíblia relata que ele suou gotas de sangue. Vamos ler? Lucas 22, verso 44. E estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pastor, o que significa esse sangue ter caído na terra quando Jesus orava no Getsêmani? Nós precisamos compreender qual era a oração de Jesus no Getsêmani. Qual foi a oração de Jesus? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que isso significa? Que esse sangue derramado no Getsêmani fala da redenção da nossa rebeldia na presença de Deus. Que hoje você pode falar: Senhor, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos, mas hoje, pelo sangue, eu quero abrir mão daquilo que é meu para viver aquilo que é do Senhor. Irmão, nós precisamos entender, olha para cá, que é impossível você dar errado. A sua vida está nas mãos do Senhor, o seu futuro está garantido. Mesmo que hoje você esteja passando os piores momentos da sua vida, no final, todas as coisas vão se encaixar e tudo será para a glória de Deus. A sua vida não é só essa aqui na terra, a sua vida agora é eterna. Você tem uma comunhão eterna com Deus. Então a morte não pode mais te assustar, ela só é parte da sua vida, aonde vai acelerar a experiência de estar com o Senhor. Amém? Mas hoje as pessoas vivem com medo de tudo. Ai, pastor, eu gosto tanto de viajar, mas eu não viajo tanto assim porque eu tenho medo de avião. É mesmo? Ele faz careta para você? Te assusta? Ai, pastor, é o tamanho dele, aquelas turbinas. Não, você não tem medo do avião. Você tem medo de voar e o avião cai. E você? Mas por que você tem medo da morte? Porque você sabe que todos que morrem comparecem diante de Deus. E aí você fala assim: será que eu estou pronto? Vai que eu compareço e tem alguma coisinha lá em débito ainda. Ao invés de eu subir, eu vou descer. Mas você precisa ter segurança que o sangue de Jesus garantiu o acesso, o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Mas hoje, filho, o sangue também está te dando a oportunidade de você quebrar as cadeias da rebelião contra Deus. Você vai experimentar isso na sua caminhada com Cristo. Muitas vezes o Senhor vai te dar uma direção que você não quer seguir, mas é o melhor para você. O perdão muitas vezes não é fácil. Nunca ensinei que o perdão é fácil, mas é o caminho de Deus para a libertação. Então nós precisamos abrir mão. Nós precisamos entender que a soberania de Deus ainda tem efeito sobre a nossa vida.
Amém? Então Jesus estava ali quebrando aquilo que lá em Adão iniciou. Adão recebeu uma ordem: não coma. A minha pergunta para você: Adão comeu? A mulher comeu e deu para Adão. Aí Adão, sabido, o que ele fez? Primeiro, culpou a Deus e a mulher. Se você não tivesse me dado, eu estava bem tranquilo aqui, eu estava tranquilo. É a mulher que o Senhor me deu que me fez cair. A culpa é sua e dela. Eu estava tranquilo. Porque Deus veio tratar com Adão. Porque a responsabilidade da casa sempre é do homem. Sempre é do homem. Você é o cabeça, não só para gritar com a esposa, mas para assumir as responsabilidades do lar. E aguentar o peso. Amém? Então, Adão foi rebelde, escolheu por si mesmo, mas Jesus não. Jesus, tendo a opção de escolher, escolheu a vontade de Deus. Nós temos muitas opções no mundo, muitas opções, mas nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Pastor, a vontade de Deus para o casamento é que eu seja feliz. Então, se não é com esse, vou escolhendo até o dia que eu encontrar. Não, filho, a vontade de Deus é que você arruma um jeito de ser feliz com esse varão e com essa varoa. Acredito que tem alguns momentos que às vezes o divórcio é inevitável. Não condeno, às vezes a situação é muito crítica mesmo. Mas a vontade de Deus é o casamento. A vontade de Deus é a família. A vontade de Deus é o perdão. A vontade de Deus é que você viva bem, cheio do Espírito e da graça de Deus. Amém? Aleluia. Ontem eu participei de um evento muito abençoado para homens, e eles me perguntaram: pastor, quando foi que o senhor escolheu servir a Deus e servir as pessoas? Eu falei: eu nunca escolhi, eu fui escolhido. Porque qual que era a minha escolha? Ser rico, empresário. Eu queria ter uma empresa, esse era o meu sonho. Eu queria ir para o ramo empresarial, mas o Senhor me chamou. E eu lutei com esse chamado, não vou te enganar. Falei: isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da cabeça do meu pastor. Eu não tenho chamado coisa alguma. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava me casando com a minha esposa, e ela vinha até na metade assim do corredor, vestida de noiva, parava, dava tchau para mim, e outro levava ela embora. Eu acordei assim, apavorado. Falei: meu Deus. Aí ela estava do meu lado. Falei: está aqui. Aleluia. E aí eu levantei, eu lembro que eram umas 5 horas da manhã. Falei: Senhor, que sonho é esse? E o Senhor sussurrou claramente: filho, se você não quiser cuidar da minha noiva, eu vou levantar outro para cuidar. Falei: eis-me aqui hoje mesmo, Senhor. Liguei para o meu pastor, falei: pastor, segunda-feira eu estou pedindo desligamento do banco, eu vou servir a igreja. Então eu vou te falar, eu tive que abrir mão. A minha vida não é igual a das pessoas. Você sabia que eu não posso ter o carro que eu quero? Porque se eu parar uma BMW aqui, você desvia da fé. Mas você que é empresário, você pode. E muitas vezes eu já tive condição de comprar BMW e não comprei, só para guardar você. Só para você não escandalizar. Mas agora eu vou comprar. Você não vai mais escandalizar. Mas agora eu estou sem condições. Mas muitas coisas a minha vida é diferente das pessoas que não estão no ministério em tempo integral. Muitas coisas nós temos que abrir mão. Mas eu louvo a Deus que eu faço isso em paz e com alegria. Mas eu quero te dar uma chave espiritual. Você nunca vai se arrepender por tomar a escolha de servir a Deus e o chamado dele para você. Amém? Você nunca vai. Ontem eles não me perguntaram, estava na pauta das perguntas, mas pularam. Estava lá: pastor, defina sucesso. Tinha um outro pastor lá, ele falou um negócio muito abençoado, eu gostei do que ele falou, mas eu falei: a definição de sucesso para mim é o que Jesus definiu. É inútil você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É inútil.
Então é inútil eu trabalhar e parecer na Forbes e ter todo tipo de título, de carro e mansões e bens. Não, o verdadeiro sucesso é quando você chegar diante do Senhor, você só ouvir dele: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o outro. Uma coisa é o homem te elogiar, uma coisa é Deus elogiar você, filho. Eu quero ser elogiado pelo Senhor naquele dia. Eu quero ser elogiado. Falar: Senhor, não sei se serei, não julgo, não sei. Que o Senhor me dê a graça naquele dia. Que você não fala: porque é bom você corresponder segundo a expectativa das pessoas, não é verdade? Então você acha que eu vou reinar, eu também não sei se vou reinar. Mas imagina a decepção, você está lá e fala: rapaz, cadê? Estou aqui no time dos que vão reinar agora, e o pastor chega. E o pastor nunca chega, é bom que você me espere e eu chegue lá também. Aleluia, estamos juntos nisso. Mas não me condeno por causa disso. Mas busca o Senhor: Senhor, eu quero abrir mão da minha vontade todos os dias, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Olha para cá, sinto no meu espírito hoje que você precisa de cura nessa área. É porque você acha que a vontade de Deus é que você faça algo que você não foi chamado para fazer. Ai, pastor, eu tenho tanto medo de falar: Senhor, eis-me aqui. Vai que Deus me manda lá para a África. Pastor, eu não quero ir para a África, pastor. Eu quero ficar aqui no Parecis. Deus não vai mandar você para o lugar que antes o seu coração não foi tomado desse desejo. Filipenses diz que o querer e o realizar vem do Senhor. Ai, pastor, eu estou falando para Deus, eu sou uma pessoa solteira e estou pedindo: Senhor, faz a tua vontade no meu casamento. E aí o Senhor vai falar assim: casa com fulano. Fala: mas eu não gosto do fulano. Casa, é obrigação, é a minha vontade. Não, a vontade de Deus não é terrorismo. Ai, pastor, eu vou ser um pastor, porque Deus me chamou para ser um pastor, mas eu sei que a minha vida vai ser um sofrimento atrás de outro, mas eu vou ser, Deus me chamou, está amarrado, você não foi chamado para isso, porque eu sou muito feliz sendo pastor. Tem irmãos que testemunham para mim: pastor, eu ganhei tantos mil esse mês. Eu falei: rapaz, é quase que eu tenho que ganhar no ano, mas eu não fico: nossa, rapaz, vou mudar de profissão. Eu glorifico a Deus que Deus me deu a graça de pastorear irmãos assim, ricos, prósperos. Amém? Então fala para o seu vizinho: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Você já parou para pensar o porquê ela é agradável? Ela não é agradável para Deus, ela é agradável para você. Eu vou falar de novo, que você está hoje meio espiritual demais, a sua mente está nas coisas celestiais. Querido, é agradável para você. Você está entendendo? Então se liberta desse medo, que a vontade de Deus é um terrorismo. As pessoas chegam assim para mim, esses dias uma irmã chegou assim para mim: ai, pastor, eu amo tanta videira, pastor, eu amo tanta videira. Falei: é mesmo? Qual videira? A verdadeira, que é Cristo, ou é aqui nós? Não, todo mundo, pastor, eu amo a igreja. Pastor, mas eu não gosto de criança, pastor. E eu tenho que liderar a célula. Eu falei: está repreendido. Você acha que eu vou colocar você para liderar a criança? Você vai matar as crianças. Eu falei: calma, você não é obrigado a fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Mas se Deus te... Pastor, Deus pode mudar o meu coração? Pode. Você fala: Senhor, eu não tenho habilidade, eu não tenho jeito, mas muda o meu coração. Deus pode mudar, Deus é poderoso. Mas se você não quiser, fique em paz. Deus vai te chamar para um outro ministério, uma outra coisa que você vai fazer na igreja. Você vai ser útil, o seu talento vai ser usado. Mas você tem que ter o quê? Satisfação. Não que não vai ter adversidade, não que não vai ter alegria, lutas. Vai ter alegria, vai ter lutas, mas você vai ter uma satisfação em ver aquelas crianças sendo geradas no amor e no evangelho através da sua vida. E o amor daquelas crianças por você vai te constranger. Mas fique em paz. Eu não vou olhar para você assim, você fala: vai ser pastor. Você está amarrado? Amém, está amarrado. Você não. Se profetizar um dia na sua vida,
Você só vai falar assim: ah, eis-me aqui. O Senhor já tinha falado comigo, eu estava fugindo, porque eu reconheci depois que eu estava fugindo, com medo, mas depois eu me rendi à vontade de Deus. Então o sangue de Jesus nos liberta de toda rebeldia e nos faz acessar a sua vontade plena e perfeita. Eu vou te falar, filho, com tristeza, tem muita gente com título de pastor que não foi chamado para ser pastor. Como que eu sei, pastor? Só dá um microfone para ele. É pau em cima de pau, é porrete em cima de porrete. Todo pastor que não foi chamado para ser pastor, ele ama bater, porque ele não conhece o amor do verdadeiro pastor. Porque eu vou te falar um negócio: se tem algo que o pastor tem que ter, é amor e paciência. E só Jesus tem essa paciência, e só Ele pode nos dar a paciência. Porque você vai escutar sempre a mesma história da mesma pessoa 20.000 vezes, e está tudo bem, conta de novo a sua história. Você aprende em qual curso de seminário? Nenhum. Só pela unção do Espírito isso é capaz. Você está entendendo? Diga amém. Aleluia. Vamos avançar. Quando Jesus também foi açoitado. Mateus 27, verso 26 diz: então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado, entregou Jesus para ser crucificado. Pastor, o que significa Jesus ter sido açoitado e o seu sangue derramado? Aquelas feridas, é o que Isaías profetizou: pelas suas pisaduras e pelas suas feridas, nós seríamos sarados. Jesus foi totalmente destruído por esses açoites. Irmão, não era chicote normal, apenas de couro, era de couro. Na ponta do chicote havia bolas de metal para trazer peso, e depois havia pequenos pedaços de osso, para que na batida, aquele osso cravasse, e quando fosse puxado o chicote, tirava pedaços da carne. Jesus recebeu 39 chibatadas, 39, não murmurou em nenhuma. A minha pergunta é: como que você acha que ficou o corpo de Jesus depois de 39 chibatadas, aquilo pregando no corpo dele e sendo arrancado? Totalmente deformado. Por isso que o corpo dele foi deformado, para que hoje o seu permanecesse inteiro. Toda enfermidade é ilegal no seu corpo. Pelas pisaduras e pelas chagas de Cristo Jesus, você foi curado. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor pela obra perfeita dele? Aleluia! Glorificado seja o Senhor por isso. Mas também depois Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Eles fizeram uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça de Jesus, e um soldado pegou um caniço, como um cano, como um pedaço de madeira, e batia na coroa. Para quê, pastor? Para que os espinhos entrassem na cabeça de Jesus, como um símbolo de zombaria. Porque você não é rei, então toma uma coroa. E quando ele batia o caniço na cabeça de Jesus, e os espinhos entravam, o sangue era derramado. Pastor, o que isso significa? Quando Adão pecou, a terra recebeu uma maldição, e ela passou a produzir abrolhos e espinhos. Aquele sangue estava nos libertando de toda maldição. Você não foi só curado pelas pisaduras de Jesus, você foi livre de toda a maldição que lá em Adão nós recebemos. Então não há mais maldição para você. Você foi livre de toda a maldição. Amém? É isso que diz Gálatas capítulo 3. Que o Senhor nos livrou e nos resgatou de toda a maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. E após isso Jesus foi crucificado. Lá na cruz pregaram os pés e as mãos do Senhor. Pregaram os pés. Pastor, por que os pés foram pregados? E o sangue foi derramado após essa pregação?
para redimir o nosso caminhar na presença de Deus. O nosso caminhar era torto, o nosso caminhar se desviava da vontade de Deus, o nosso caminhar se afastava. Irmão, hoje as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, mas o Senhor Jesus derramou aquele sangue para consertar o nosso caminho, para que nós possamos caminhar hoje com retidão e justiça na presença de Deus, para que nós possamos acertar o caminho. Você sabe o que significa a palavra pecado? Errar o alvo, errar o caminho. A palavra pecado significa errar o caminho, errar o alvo. Mas os seus pés hoje foram o quê? Redimidos, para que você acerte o caminho, para que você acerte o alvo. Mesmo que você tropece, mesmo que você caia, o Senhor te levantará e vai restabelecer você como um filho amado que você é, e vai colocar você no caminho. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi embora, gastou a herança, mas quando voltou para casa, o que o pai fez? Vai trabalhar como um dos meus empregados. Não é interessante que o filho nunca voltou porque amava o pai, o filho voltou porque tinha fome. Você já viu aqueles assim, ó, você vai na igreja só porque você precisa das coisas, interesseiro, aleluia. O Senhor está aceitando, se você veio atrás do pão, Ele vai te dar o pão, mas depois Ele vai te dar o pão da vida. Então se você vem atrás da bênção, se você é atraído por causa de uma necessidade, Ele supre a sua necessidade, mas depois Ele te salva por completo. Mas qual foi a primeira coisa que o pai fez, quando o filho voltou para casa? O abraçou e deu para ele uma sandália. Sandália. Você andou por caminhos pecaminosos e errados, mas agora você vai andar pelos caminhos da justiça. Você vai andar de volta nos caminhos dos padrões da nossa família. Quando Moisés foi receber a lei, Deus apareceu para ele numa sarça, foi ser chamado para libertar o povo. O que o Senhor falou para Moisés? Moisés, tira essa sandália, porque a terra que você está é santa. Tira essa sandália. Mas na nova aliança, o que aconteceu? Quando um pecador volta para a casa do pai, o pai não fala para ele tirar a sandália, o pai dá para ele a sandália. E as sandálias, no livro de Efésios, fala do evangelho da paz. Deus está colocando uma sandália para que você caminhe em paz, em descanso, em plenitude na presença dEle. O seu caminhar tem que ser um caminhar cheio do descanso. Baixa um pouquinho o teclado para mim. Um caminhar cheio de paz. Você não pode levantar todos os dias pensando, meu Deus, as demandas, as situações que eu preciso resolver. Acorda em paz, vive em paz, desfruta da paz, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E por último, para nós encerrarmos, o Senhor também foi pregado em suas mãos. Fala para o seu vizinho, as mãos de Jesus também foram pregadas. Pastor, o que significa? Que aquele sangue também era poderoso para redimir as nossas obras. Deus não aceita a obra humana. Você só tem obras e você só receberá galardão por elas se você fizer através do sangue, confiado no sangue, redimido pelo sangue. Você está entendendo? Sem sangue não há remissão, sem sangue não há justificação. Deus não aceita. Caim e Abel tiveram essa experiência. Abel levou o quê? Um animal. Caim levou o quê? Frutos, os melhores frutos. Só que depois do pecado, a maneira de se relacionar com Deus não era por boas obras, tinha que ser através do sangue. O animal era morto. A Bíblia não diz como a oferta de um foi aceita e de outro rejeitada. Acredito eu, baseado no Velho Testamento, que provavelmente veio um fogo do céu e consumiu a oferta de Abel, e não a de Caim, e Caim percebeu, a minha foi rejeitada. Por quê? Porque depois do pecado, nós nos aproximamos de Deus só pelo sangue. Só tem duas maneiras para você se achegar diante de Deus. Quantas maneiras? A primeira, se você for perfeito.
Ah, pastor, não sou não, estou 99. Você está 99 pior do que você imagina. Só de você pensar assim de si mesmo. Não tem nenhum homem, não tem nenhum justo por si mesmo diante de Deus. Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, diz Paulo. Mas tem uma segunda maneira: você chegar através do sangue. Você chega lá e apresenta o sangue, e por causa do sangue você é aceito. Amém? Então as obras que você faz hoje, se você lidera uma célula, se você ajuda os pobres, necessitados, se você ajuda, inclusive nós estamos, não tratei isso no presbitério, mas nós estamos com a pauta de oração. Vou colocar essa pauta de oração depois para os irmãos. A prefeitura nos procurou para ceder ainda não é orfanato, mas para ceder uma instituição para a igreja administrar. Eu sabia que a gente tinha tanto apreço assim. Foi colocado o nome não, se é da videira, certamente vai dar certo. Porque a gente se envolve em coisas que ninguém pediu para se envolver. E geralmente a gente se envolve em coisas que ninguém quer se envolver. Mas essa obra, eu falei, não pode ser só uma obra social, tem que ser uma obra que o Espírito vai dirigir. Amém? E por último, antes de Jesus morrer, um soldado o feriu com a lança, e a Bíblia diz que água e sangue saíram de Jesus. Pastor, o que isso significa? Que o sangue de Jesus também é uma arma contra o diabo. O sangue de Jesus é uma lança poderosa, porque a Bíblia diz em Apocalipse: Ele os venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue para nós é uma arma. Amém? Mas deixa eu te contar uma boa notícia. Projeta para mim Colossenses capítulo 1 verso 20, vou encerrar, que eu já estou vendo sinais. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Sabe o que significa essa palavra, todas as coisas? Essas palavras no hebraico? Não. Todas as coisas. Quer sobre a terra e quer sobre o céu. A minha pergunta é: o sangue de Jesus só pode ser aplicado sobre pessoas ou ele pode ser aplicado sobre coisas e objetos? Segundo Paulo, pode ser aplicado sobre todas as coisas. Deixa eu te falar de uma experiência pessoal. Eu clamo pelo sangue de Jesus na minha casa. Eu clamo pelo sangue de Jesus na igreja. Eu clamo pelo sangue de Jesus todas as vezes que vou viajar para proteger o meu carro. O que eu tenho experimentado? Que o sangue de Jesus tem me guardado de todo o mal. Você pode clamar pelo sangue de Jesus pelo seu carro. Você pode falar: Senhor, que o sangue do Senhor esteja sobre essa empresa, que o sangue do Senhor Jesus esteja sobre esse negócio, sobre o meu casamento. Aonde tem o sangue, o diabo não pode tocar, o diabo não pode ter acesso. Aleluia! Então você pode invocar o sangue sobre tudo. Invoca sobre os seus filhos. Eu oro pelos meus filhos e declaro: tem sangue de Jesus sobre ele. Por isso toda pessoa que quer fazer mal contra os meus filhos não vai poder fazer mal, porque eles são guardados. Ora, filho, clama pelo sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder. Você entendeu que tem poder no sangue hoje? Hoje você vai falar com muito mais ousadia, e você vai falar com autoridade, não como escriba e fariseu que falava de maneira vazia. Você vai falar com autoridade e convicção. O sangue foi aplicado, foi derramado, e eu tenho acesso para invocá-lo na minha vida. Aleluia! Fica de pé onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Levanta sua mão para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu clamo pelo teu sangue. Eu sei que eu estou debaixo dele, e eu quero ser consciente disso todos os dias da minha vida. Porque quando o sangue tem revelação, quando eu ganho entendimento,
e compreensão espiritual do poder do sangue, eu sou liberto de uma consciência má, acusada, oprimida. A minha mente é regenerada, eu tenho paz e consigo caminhar em retidão de justiça. Senhor, hoje eu ganho fé para caminhar em vitória na presença do Senhor. Aleluia. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que o sangue de Abel fala. O sangue de Abel fala, mas o sangue de Cristo fala coisas superiores a de Abel. Por quê, pastor? O sangue de Abel fala o quê? Vingança. O sangue de Abel fala de vingança, mas o sangue de Cristo fala de perdão. O sangue de Cristo fala de perdão. Então onde você está, filho? Levanta a mão para o céu e agradece. E agradece porque você foi alcançado por esse sangue. Pastor, eu ainda não tive a oportunidade de reconhecer que a obra de Cristo por mim foi suficiente. Eu ainda não o confessei como meu Senhor e Salvador. Agora mesmo você ganha a oportunidade aí onde você está. Você não precisa vir aqui à frente, você só precisa reconhecer, você só precisa invocar o nome dEle. Fala: Senhor, eu te reconheço que o Senhor veio em carne, habitou no nosso meio, morreu naquela cruz e derramou o seu sangue em todos esses processos que eu aprendi aqui hoje. E que o seu sangue é para redenção, para justificação e perdão dos meus pecados. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu único Senhor. Fala para Ele hoje que você o recebe de todo o seu coração, que você aplica a sua fé, mesmo que ela é pequena, mas é suficiente se você colocar ela no lugar certo. Coloca ela no sangue hoje, filho. Oh Senhor, nós declaramos que esse povo está coberto pelo teu sangue. Oh, que cada casa aqui está coberta pelo teu sangue, que cada vida aqui hoje está coberta pelo teu sangue. Senhor, que eles possam ser preservados dos seus bens. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós experimentamos e acessamos o sangue precioso do Cordeiro. Quantos podem dizer amém nessa manhã? Você pode dizer glória a Deus? Glorifica o Senhor Jesus nessa manhã, aplauda Ele, diga o quanto Ele é maravilhoso. Amém? Que você vai para sua casa debaixo dessa consciência e dessa confiança que o sangue do Senhor te guarda. Amém? Deus abençoe. Você tem um final de semana abençoado.